Veja agora o que foi notícia no Parlamento Fluminense durante a semana. O plenário começa a discutir orçamento de 2018. Comissão de Educação cobra repasse de recursos para Centro de Estudos de Jovens e Adultos. E CCJ vai enviar ao Ministério Público relatório com a rejeição das contas do TCE referentes a 2015. O Alerj Revista está no ar. A Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso encerrou as discussões para aprimorar o projeto de lei que estabelece normas para o funcionamento das instituições de longa permanência de idosos. A proposta vai determinar que a capacidade máxima de residentes em cada abrigo seja baseada na estrutura física do local. Foram realizadas 4 audiências públicas para debater o texto que melhor atenderá as pessoas da terceira idade que vivem em abrigos públicos e privados do Estado. O autor do projeto, o deputado Valdec Carneiro, explicou que o principal objetivo é oferecer qualidade no serviço prestado. Uma legislação que busca aperfeiçoar o disciplinamento que já existe, que está um pouco ultrapassado, mas, sobretudo, que pensa na integridade da pessoa idosa, que deve ser respeitada, como infelizmente ainda não é no Brasil, né? Ainda falta muito para que a gente trate as pessoas idosas com um grau de respeito e cuidado que elas merecem, e, ao mesmo tempo, também estabelecer para as instituições parâmetros que também as preservam, né? Para diferenciar aquelas que fazem um trabalho sério e responsável com as entidades que fazem um trabalho com falta de zelo, com falta de cuidado, e que acabam penalizando ainda mais essa pessoa idosa. Depois de escutar depoimentos de quem trabalha nestes locais, a comissão decidiu que o projeto vai determinar a capacidade de idosos nas instituições de acordo com a quantidade de quartos que o abrigo possui. Definir isso em lei facilita o trabalho de fiscalização da vigilância sanitária. Eu acredito que com essa questão de não limitar o número de idosos no estabelecimento, porém, limitar o número de idosos não só por quarto, como manter a capacitação técnica, o RH, todo adequado a esse número de idosos, a gente efetivamente vai conseguir fazer um trabalho melhor. O coordenador do Centro de Apoio Operacional de Proteção ao Idoso do Ministério Público, Luiz Cláudio Carvalho, explicou que o projeto vai oferecer melhores condições aos idosos. Já existia uma divisão de grau de dependência, ou seja, o idoso que tem menos autonomia precisa de um cuidado maior. Isso a legislação, o projeto deixa claro de que a equipe tem que ser melhor estruturada, mais capacitada, com conhecimentos gerontológicos, geriátricos, que vai fazer com que o serviço, a gente espera, né? Porque isso exige uma adaptação das LPIs, mas espera que, uma vez aplicada a lei, o serviço lá prestado fique melhor. Também ficou definido como será a equipe técnica que vai fazer o atendimento nas instituições. Elas vão variar de acordo com o grau de dependência de cada idoso. Agora, o texto final será votado em plenário pelos deputados. Com a participação de todos, com toda a contribuição do Ministério Público, da Secretaria de Saúde, que também participou da última audiência pública, também da Vigilância Sanitária e das instituições em si, conseguimos construir um projeto com um corpo robusto que vem atender tanto as instituições, mas, volto a dizer, principalmente o atendimento específico ao idoso dentro dessas ILPIs. Na terça-feira, os parlamentares começaram a discutir a Lei Orçamentária Anual de 2018 e o Plano Plurianual de 2016 a 2019. A proposta do orçamento para o ano que vem prevê um déficit de 10 bilhões de reais. A previsão de arrecadação é de 62 bilhões e meio e as despesas estão estimadas em 72 bilhões e meio. O projeto já contempla a previsão de receita de 4,6 bilhões com operações de crédito, garantida pelo regime de recuperação fiscal assinado com a União. A Previdência é responsável pelo maior gasto do Estado em 2018. São 22 bilhões de reais. Já a Segurança Pública deve receber 11 bilhões e a Educação 7 bilhões e meio. O orçamento de 2018 volta a ser discutido nesta quarta-feira em plenário. E depois, os parlamentares vão ter 5 dias para apresentar as emendas. Os parlamentares apostam no aumento de receita nos próximos anos para sanar as contas do Estado. Começa com o empréstimo que a gente pretende fazer, dando como garantia
as ações da SEDAI. Nós esperamos que o preço do barril de petróleo, o preço do barril Brent aumente no mercado internacional, que os campos maduros voltem a funcionar e que o pré-sal prospecte mais petróleo do que está prospectando hoje. Se isso acontecer e se o ambiente de negócio voltar, o Estado pode arrumar um equilíbrio nas suas contas. Se isso não acontecer, são déficits que se acumulam, piorando cada vez os orçamentos futuros. O deputado Dr. Deodalto quer incentivar a realização do chamado exame do cotonete em gestantes que fazem o pré-natal nos hospitais e maternidades públicas e privadas do estado. O exame detecta a presença da bactéria Streptococcus B, que pode contaminar bebês recém-nascidos. O projeto foi aprovado em segunda discussão e segue para sanção ou veto do governador. A bactéria Streptococcus B, ela mata principalmente esses bebês recém-nascidos. Por isso nós vamos identificar essa bactéria e tratar com um antibiótico adequado, evitando assim o uso de antibiótico terapia inadequada. Normalmente hoje não é preconizado esse exame no pré-natal das gestantes hoje no nosso estado. E com isso vai ser obrigatório, salvando muitas vidas. Supermercados e shopping centers do Rio podem passar a oferecer locais exclusivos para o descarte de embalagens de plástico ou de papel. O material recolhido deve ser destinado às cooperativas de reciclagem. O projeto do deputado licenciado Tiago Pampolha recebeu 5 emendas e retornou às comissões. A Comissão de Trabalho ouviu os representantes dos mototaxistas e motofretistas que vêm sofrendo com os conflitos entre as leis federal, estadual e municipal no que diz respeito à regulamentação das duas profissões que representam categorias distintas. O mototaxista ele trabalha no transporte de passageiros, né, colocando assim possível risco à vida de pessoas transportadas. Não que o motofrete também não tenha sua responsabilidade, porque o motofrete ele trabalha também com mercadorias perigosas, como botijão de gás e água mineral, que é frágil. Essa é a diferença, é o que é transportado. A Lei Federal 12.009 regulamenta o exercício das atividades dos mototaxistas e cria as regras de segurança dos serviços dos motofretistas. Para o coordenador de políticas públicas do Sindicato dos Mototaxistas do Estado, existe um descompasso entre a legislação federal, estadual e municipal. Não existe regulamentação estadual e nem municipal para o motofrete. Porém, foi dado curso profissionalizante, faltando 2 matérias na apostila do Detran. Ou seja, permitiram que a Polícia Militar desse curso para motofrete, mas não informaram esses profissionais que eles não tinham regulamentação e não poderiam circular. O conflito que tem é entre o município e o Estado, né? Porque na realidade é uma lei federal. Seguindo a lei federal, o Estado deveria normatizar e assim também as adequações do município em cima da lei estadual. Então, eu vejo que não há como ter uma lei municipal se não houver uma estadual. Outra questão levantada durante a audiência foi a falta de obrigatoriedade no Estado para o uso do mototaxímetro, ou seja, aparelho aprovado pelo Imetro que calcula o valor cobrado pelo mototáxi. Como não há instrumento instalado, não se tornou ainda uma atividade obrigatória. Porém, se for para instalar, aí é um instrumento com legislação e com uso de cumprimento legal, né, da portaria específica 393, que já está em vigor. Então, esse instrumento deverá ter controle metrológico, que significa ter modelo aprovado, ser verificado inicialmente e depois ser verificado subsequencialmente, né, a cada ano ser verificado pelo Instituto de Pesos e Medidas. O representante da Secretaria Municipal de Transporte disse que a Prefeitura normatiza apenas o transporte de passageiros e regulamenta a profissão dos mototaxistas a partir de um documento legal que precisa de atualizações. Ele falou também sobre os desafios da Secretaria no que diz respeito à identificação visual desses profissionais. Um dos grandes desafios da Secretaria é esse. É estabelecer um novo documento legal que proteja, estabelecendo marcos visuais, cor da moto, número da linha, identificação visual do condutor, colete, identificação através de cartões, que vão transferir maior segurança para eles e para o cidadão, usuário ou não, né? Vai poder identificar se está fazendo uso, de um transporte que é aquele regulamentado pelo nosso documento legal.
O presidente da Comissão de Trabalho da Alerj, o deputado Paulo Ramos, disse que é preciso organizar a legislação para definir a regulamentação das duas categorias. Vamos reunir a legislação existente, não só no Brasil, outras unidades da federação, verificar outros municípios e aqui no Rio de Janeiro. Vamos tentar sistematizar de modo a propor uma padronização. E aí poderemos prestigiar uma categoria profissional que ocupa um espaço no mercado de trabalho, e os mototaxistas, que ainda têm uma atuação muito mais restrita a pequenos percursos. Mas não existe nada que obrigue a pequenos percursos. Mas é preciso cuidar de tudo no sentido de dar responsabilidades, preservar os postos de trabalho, mas, acima de tudo, atender aquilo que é o interesse da sociedade. Deputados da Alerj pedem urgência na aprovação da proposta que tramita no Congresso Nacional para regulamentar artigos previstos na Lei Candir. O objetivo é definir o cálculo que irá estipular os valores compensados aos estados que sofrem com a perda de arrecadação de ICMS. O assunto foi debatido em audiência pública das comissões de Tributação, Economia e Cúmplice da Alerj, além da Comissão Mista Especial da Lei Candir. A Lei Candir, aprovada em 96, garante a isenção do pagamento de ICMS na exportação de produtos primários e industrializados semi-elaborados, como os derivados de petróleo, que é um dos principais produtos da economia do Rio. Por esse motivo, governadores de estados exportadores criticam perdas significativas de receitas. O Rio de Janeiro, por exemplo, já deixou de arrecadar entre 97 e 2016 61 bilhões de reais. A perda anual em 2016 foi 3,8 bilhões de reais. 75% desses valores são do Estado e 25% dos municípios. Esta perda, de torno de 4 bilhões, cotejado com a arrecadação do ICMS do Fundo Estadual de Combate à Pobreza de 2016, chega a 12% do ICMS. É uma perda muito alta. Então, isso é uma urgência. Em novembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal concedeu o prazo de 12 meses para que o Congresso aprovasse uma lei sobre o assunto. Caso o prazo não seja atendido, caberá ao Tribunal de Contas da União fixar o valor a ser transferido pelo governo federal aos estados. A medida não é bem vista por parlamentares e especialistas. Existe o risco de que o TCU adote interpretações que não sejam simpáticas aos interesses dos governos estaduais e municipais. Porque ele está obrigado a tomar uma decisão dentro da sua competência técnica, mas essa decisão, ao por estar referenciada numa competência específica que eles têm, pode não atender a demanda política dos governadores e dos prefeitos. O deputado federal Hugo Leal enfatizou que o valor da perda líquida do ano de 2016 é maior do que o valor do empréstimo que o Estado do Rio está negociando com o governo federal para enfrentar a atual crise. Só para você ter uma ideia, o que o Rio de Janeiro deixou de receber no ano de 2016, não estamos falando nem no 2016, 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais é todo o valor praticamente da repactuação que o Estado do Rio de Janeiro está fazendo, com ônus, só com ônus para o Estado. O que nós precisamos trabalhar agora é o objetivo no texto. Qual é o texto em que o Rio de Janeiro fique melhor posicionado em relação não a privilégio, mas sim a uma questão de justiça. O presidente da Comissão de Economia da Alerj destacou que a aprovação da lei complementar é uma corrida contra o tempo. O fato é que o Rio de Janeiro vem acumulando perdas históricas, desde que a capital foi para Brasília, desde que a gente teve a fusão autoritária em 75, tem perdas em relação à fórmula de cálculo dos royalties do petróleo, tem perdas em relação à taxação do ICMS do petróleo do setor de energia. Então, não é possível que o Rio de Janeiro seja este patinho feio da federação. Por isso é muito importante, considero que foi um momento histórico, essa audiência, Comissão de Economia, Comissão de Tributação, Comissão do Cúmplice, em diálogo com a Comissão Especial do Congresso Nacional, acho que é possível que a gente produza um efeito concreto em relação a esse problema que é seríssimo para o Rio de Janeiro e para os seus municípios. No próximo bloco, Comissão de Educação cobra repasse de recursos para Centro de Estudos de Jovens e Adultos. O Alerj Revista volta já.